nós acessamos tudo que tem na nossa mente, menos aquilo que pode nos colocar em risco enquanto estamos acordados. Por exemplo, aquilo que nos deixa muito sensível, a gente pode até chorar, se lembrar daquilo, aquilo que nos deixa muito temeroso, a gente pode até ficar mais ofegante, tudo, mas a gente não consegue ir além disso. A gente sabe que está ali e a gente não consegue passar daquele ponto, a gente só identifica. Quando a gente está dormindo, por isso que temos algumas pessoas que passam por experiências de pesadelo, no sonho, né, ou no período mais, vamos colocar assim, mais profundo de sono, chama-se período REM, onde os nossos olhos se movimentam quando a gente está dormindo, né? A gente percebe com o olho fechado, os olhos se movimentando, né? Nesse momento, se eu consigo colocar eletrodos na cabeça da pessoa, os nossos dois hemisférios cerebrais estão se comunicando, coisa que não acontece normalmente quando a gente está acordado. Porque de um lado se armazenam os dados, do outro lado é o que a gente precisa para diariamente fazer tudo o que a gente necessita. Então, dormindo, quando a gente está nessa fase e os olhos ficam se movimentando de um lado para o outro, eu acesso os dois hemisférios. É aí que eu conheço o que está dentro do baú. Só que se a coisa é muito grande, o objeto é muito grande, eu me assusto e acordo, porque esse sistema nervoso central, ele protege mesmo quando a gente está dormindo. É uma barreira que nos protege, que nos acorda, né? Que faz com que a gente não entre em contato com coisas que podem de novo fazer mal para a gente. A gente sabe que está lá, mas o nosso inconsciente ele tem essa proteção. Se soltou alguma coisa lá do nosso inconsciente, algo que a gente não vai conseguir administrar, o consciente vai lá e acorda a gente. E aí a gente se lembra, puxa, mas... E aí a gente começa a ficar confuso. Peraí, eu lembro que aconteceu isso, mas agora estou meio confuso. Será que era isso mesmo? Então aí o próprio consciente vai fazendo com que a gente vá se esquecendo daquilo de novo e aquilo volta para o lugar de origem. Sim, às vezes a pessoa lembra até do que ela sonhou no dia, mas conforme o dia vai passando, ela vai esquecendo de tudo, isso. Né? Por quê? Porque essa é uma tática, né, que a mente desenvolveu para que a gente continuasse a seguir o nosso curso da vida. Porque senão a gente ficaria sempre preso ao passado, neurotizado, né? E não conseguiria nunca colocar a vida para frente, né? Impressionante como o ser humano é, né? É perfeito demais. Já atendeu mais uma ligação. Alô? Alô? Pois não. Boa tarde, quem está falando? Boa tarde. Boa tarde. É a dona Belina. Dona Belina, pode fazer sua pergunta. Olha, a minha pergunta é o seguinte. Eu estou ouvindo esse programa e eu estou participando aqui. Eu tenho uma filha que ela teve um casamento destruído. Ela tinha 15 anos de idade e casou com um moço de 32 anos. Na época, foi em 74, ela casou até fugida. Ela fugiu, porque eu não aceitava o casamento dela, né? Então, eu aconselhava ela assim, falava, filha, você não pode ser feliz com esse homem. Você é uma menina, uma criança, ele tinha alguns passagens que a gente sabia dele, né? E aí, ele fugiu com ela, casou, e ele viveu 24 anos, ele abandonou ela por causa de uma outra menina de 24 anos também. A menina tinha 24 anos. E separou dela e viveu 4 meses com a moça largou dele e ele está separado dela. E ela, não sei, eu queria perguntar a respeito disso. Ela colocou que, conforme eu dizia para ela, você não pode ser feliz, minha filha. Hoje ela fala que foi porque eu falei isso com ela. Ela é uma menina triste, ela não vem na minha casa, ela não conversa comigo. Às vezes eu vou conversar com ela, qualquer coisa. Ela fala, mãe, meu sofrimento foi a senhora que premeditou, que a senhora sempre falou que eu não ia ser feliz. Será que tem como ela limpar isso e viver uma vida feliz? Ela tem 45 anos agora, ela não tem alegria na vida para nada. Muito obrigada por sua participação, dona Belina. Muito obrigada pela sua pergunta. Acho muito pertinente ao nosso tema também. Por favor, Paulo. Eu acho que já está claro para todo mundo o que aconteceu, até para elas, né? O que muitas vezes acontece na relação entre pais e filhos
pode, sem dúvida nenhuma, traumatizar. Vou pegar um exemplo bem mais light do que esse exemplo que a Belina, né, trouxe, né? Medo de barata. Qualquer criança pequena, e quem é pai ou mãe sabe disso, qualquer criança pequena pega qualquer coisa que está se movendo, até uma barata. Só que daí, o pai ou a mãe, que já tem medo de barata, quando vê o filho ali diante da barata, grita, né? É aquilo que a gente está falando do corte na cabeça, né? Então, grita, né? Se estressa muito com aquilo, né? E aí, o que a criança está vendo ali como reação do adulto que impressiona? Você imagina uma mãe falando para um filho, olha, você não vai ser feliz, né? Você, digamos, é um imprestável, né? A gente sabe que num momento de raiva, muitas vezes pais ou mães falam isso pensando no melhor para os seus filhos. Mas isso tem um peso muito grande quando se ouve isso de quem a gente tão admira, né? Ou tão bem quer, né? Então, na verdade, o que a dona Belina fez foi querer defender a filha, né? Mas acabou que o casamento deu errado. Mas que não foi por causa não foi porque daquilo que ela falou. Ela não desejava que desse errado, né? Isso, exato, né? Mas o que aconteceu com a filha dela, né? Pelo fato de não ter dado certo o casamento, né? O evento traumático de ter sido abandonada, enfim, qualquer coisa nesse sentido, de não ter dado certo a relação dela, grudou, né, naquela experiência, naquele evento que ela armazenou no passado dela, grudou a fala da mãe. Então ela precisa buscar ajuda até para que ela consiga tirar, né, aquilo que grudou, que é a fala da mãe, porque a mãe jamais vai querer mal para essa filha, como você bem salientou, né? E aí essa experiência, ela é armazenada no passado dela, pode até ser uma experiência não agradável, e de fato talvez não seja, né? Mas ela vai seguir o rumo da vida dela sem se lembrar, quando vai se relacionar com alguém, que um dia a mãe dela falou que ela não ia ser feliz. O que é então, para a gente poder entender sobre o tratamento, o EMDR, é isso? Isso. É uma sigla em inglês, né? Em português ficou assim, dessensibilização e reprocessamento por meio de movimentos oculares. Explica pra gente. Então vamos lá. Esse método em grego significa caminho, né? Então é um caminho que nós utilizamos para trabalhar com experiências difíceis, traumáticas e até experiências que ainda não aconteceram. Esse é um plus, é uma novidade no MDR, né? Então nós podemos também preparar pessoas para desempenhos futuros. Então, sei lá, uma entrevista de emprego, um desempenho futuro onde ela vai ser muito cobrada, muito exigida. Então, atletas que querem, de repente, se superar, às vezes a superação não é física. A superação, muitas vezes, necessária é a superação de acreditar que é possível, que é capaz de chegar ali, né, de chegar naquele ponto. Então, o EMDR nada mais é do que um método em grego é um caminho por onde a gente acessa essas lembranças, essas experiências que estão, esses traumas, que estão arquivados na nossa mente. Como? Pela fala? Não. Terapia, a gente sempre usa muito a fala, né? Então é como eu e você estamos fazendo aqui, conversas, né? Na terapia a gente usa muito a conversa, é o método da fala. Em EMDR a gente não usa fala, praticamente não se fala nada, né? O que se faz é observar o que acontece com a pessoa quando ela se concentra naquela experiência traumática ou difícil. Em alguns casos ela precisa lembrar do que aconteceu ou não? Sim, na maioria dos casos se lembrar do que aconteceu. Muitas vezes, como a gente estava falando lá no começo do seu programa, às vezes ela não se lembra. E aí, como é que faz? Então, nós pegamos sensações corporais, nós pegamos emoções, nós pegamos imagens, pensamentos que a perturbam, por exemplo. O objetivo é focar na mente, né? Então, como se fosse um alvo, né? Então, aqui é a lembrança, quer seja algo que ela se lembra, ou quer seja algo que ela sente, que ela se emocione, ou que simplesmente ela tenha uma imagem, né? Então, a gente vai ficar, que eu falo, o paciente fica concentrado naquilo. E através de estimulação bilateral, por isso que são movimentos oculares, então,
Através de movimentos oculares, né, a pessoa acompanha movimentos que eu faço com os dedos, ou ela é estimulada através do toque, ou ela é estimulada auditivamente, sempre assim, bilateralmente, que é muito similar ao movimento que os olhos fazem quando a gente está dormindo. Nosso corpo já faz isso naturalmente. É que muitas pessoas não têm essa consciência, mas quando você está falando e você se refere a eventos traumáticos, os seus olhos fazem assim. Às vezes você tira foco do olho do outro, né? E você faz assim, sem você perceber. Então, eu estava triste e tal, e de repente eu lembrei da morte do meu pai, e você fica... O corpo já faz isso. O corpo já faz isso naturalmente. Infelizmente eu tenho que encerrar. Os contatos do doutor estão passando para quem está nos assistindo o tempo